olhem para o futuro, voltando às veredas antigas. Há algo que o Senhor já fez, que tem a ver com o poder dEle, com a glória dEle. Nós te esperamos, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso turno, na nossa geração. Estamos abertos, Senhor, para tudo que o Senhor tem derramado na nossa geração. Senhor, coloca fogo em nosso coração. Coloca fogo, Senhor, em nosso coração e nos envia como chamas vivas, Senhor, para esse tempo e para essa estação. Aqueles que estão aguardando promessas que foram dadas ao Senhor há muitos anos, que seja o tempo do Senhor manifestar o profético, e essa é a hora, essa é a hora, esse é o momento. Nós damos toda a honra, todo louvor e toda a glória ao Teu nome, Senhor. Seja exaltado no nosso meio, glorificado, Senhor, no meio do Teu povo. Tu tens toda a glória, honra, preeminência nesse lugar. És exaltado em todo tempo. Aleluia. Diga: santo, 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 santo. Você pode ficar à vontade. Eu sou Márcio, sou pastor aqui da Vida Plena. Queridos, eu até deixei meu iPad, deixei minhas anotações ali do lado. Se vocês puderem continuar me acompanhando, a equipe. Eu sinto que não é momento da gente fazer um quebra aqui. Eu nem quero pregar agora, mas eu quero compartilhar um pouco do meu sentimento, do que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. Alguns de vocês não são familiarizados com Curitiba, nem com a região metropolitana do qual nós estamos aqui. Eu tenho todo o direito de me chamar de Curitiba, porque o aeroporto de Curitiba está aqui na minha cidade, São José dos Pinhais. Se você desceu, você diz: seja bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Curitiba. Mas quando você pisou os pés aqui, você pisou em São José dos Pinhais. Talvez você não esteja familiarizado com aquilo que Deus tem feito nesses últimos anos na nossa região. Eu tenho ouvido do Senhor algumas semanas, enquanto estava orando por receber vocês, e o meu coração estava tão agradecido. E você não tem ideia de como nós estamos honrados de ter cada um de vocês aqui. Alguns de vocês que fizeram um sacrifício imenso de agenda, de finanças, para estarem aqui. Tudo isso porque todos nós estamos com fome, com muita fome. Mas nós também estamos esperando. Ao pastor Haroldo começar nessa manhã, eu disse: Senhor, obrigado por essa geração. Eu não conhecia até esses dias, só tinha ouvido falar. Mas quando o pastor Tomás subiu, o pastor Tomás, sim. O pastor Tomás está na nossa história desde quando nós começamos essa comunidade. Um profeta para essa casa. Juntamente com o pastor Miguel Piper, gente que acreditou em Curitiba há 50 anos, 30 anos atrás. Quando Curitiba era considerada um dos lugares mais frios por conta de cultura, por conta do povo europeu, por conta de que aqui Curitiba, quem conseguisse fazer uma igreja crescer em Curitiba seria um pastor de uma mega church em qualquer lugar do Brasil, era isso que se falava. E nós nos orgulhávamos disso. Aqui nós estamos construindo uma igreja que é raiz, que não se move pelos ventos. E a igreja era inexpressiva, tão para dentro, e o mundo se perdendo. Ao olhar para trás, eu vejo quanto Deus começou a trabalhar no nosso coração. E essa semana na sala de oração, semana passada na verdade,
eu vi algumas coisas do Senhor. Preparando a palavra, e eu poderia pregar isso, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu vi do Senhor o orgulho dos pés descalços, das sandálias desgastadas e das vestes esfarrapadas. E o Senhor me levou para o filho pródigo, me falando que essa muitas vezes é a realidade da igreja dele, que estava na casa do pai e decidiu então pedir a sua herança. E a Bíblia diz que essa igreja começou a gastar, ou esse filho começou a gastar essa herança irresponsavelmente. Enquanto ele estava desfrutando da herança do pai, mas quando a fome chegou no lugar em que ele estava, a Bíblia diz que ele caiu em si. Você conhece a história, você certamente já fez quantas aplicações sobre essa história. Mas o que o Senhor falou ao meu coração é que um filho que sai da casa do pai, como igreja, muitas vezes a gente está num lugar na presença de Deus, a gente está comendo da mesa do pai, desfrutando da presença do pai, e de repente por qualquer questão nós saímos e nós gastamos aquilo que é chamado, que é precioso, que é a nossa essência, que é a nossa identidade, indo atrás de questões que são puro egoísmo ou desfrute daquilo que é aparente, que é momentâneo, que é prazer do hoje, do agora, do terreno. Irmãos, e eu penso que muitos de nós, e isso faz parte da nossa vulnerabilidade como igreja, da nossa história como igreja, a gente por muitas vezes sai da casa do pai e vai se encantando por outros amores, e a gente gasta aquilo que é tão precioso, tão genuíno, irresponsavelmente na nossa jornada. E muitas vezes nós estamos nesse lugar onde a comida faltou, e nós vamos buscar emprego, nós precisamos nos alocar, nós precisamos então nos adaptar com qualquer tipo de comida de porcos. E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo, isso não é para mim. Então o único meio desse filho voltar para a casa do pai, ele caindo em si, porque ele sabe que somente na casa do pai ele não desfruta apenas da comida, ele desfruta da presença. E o que eu sinto nesses dias é que Deus está nos tirando desse lugar, de um momento em que nós fomos seduzidos para gastar irresponsavelmente as coisas que Deus nos deu, uma herança que é eterna, um propósito, e que muitas vezes o Senhor vai precisar nos conduzir de novo para a casa do Pai, porque ao chegar na casa do Pai, Ele nos entrega aquilo que nós somos de novo, nossa identidade. Ele nos dá aquilo que é nosso por direito e que nós não encontramos em outro lugar. O duro que o filho pródigo, ele demorou para entender que mesmo com os pés descalços, as sandálias surradas e as vestes esfarrapadas, o lugar que ele estava não era para ele. Ele tinha que voltar. Irmãos, e quantas vezes nós precisamos voltar para o lugar onde Deus tem a nossa identidade, o nosso propósito. Isso dói. Isso dói porque isso fala sobre voltar muitas vezes aparentemente constrangido, humilhado, reconhecendo que você não vai poder ser você longe da presença do Pai. E eu falo isso como igreja, porque ao olhar para trás, a igreja em Curitiba, nós mesmos nos orgulhamos, às vezes daquilo que era comida de porcos, e nós achávamos que aquilo era o melhor que nós tínhamos.
E quando nós fizemos um retorno para a casa do Pai, nos arrependendo, nos unindo em oração, quebrando divisão entre irmãos, sabendo que só na casa do Pai existe fartura, existe o cordeiro, existe o anel, existe as novas sandálias e as novas vestes. E esse não é um caminho sozinho. Esse precisou ser um caminho conjunto. E quando nós percebemos lá atrás e começamos a nos unir como igreja em Curitiba e região, e talvez você já tenha ouvido aqui ou acolá o quanto o movimento de unidade tem acontecido no Brasil, estádios lotados aqui em Curitiba. Fizemos agora uma reunião de oração na frente do governo, nos reunimos com uma multidão no domingo à tarde, só para orarmos juntos, sem uma estrela, sem um nome. Eu estava olhando isso, enquanto eu estava orando naquele domingo, eu disse: Senhor, quando isso a gente podia imaginar, anos atrás. E hoje, só para você entender um pouquinho do contexto. Irmãos, enquanto a nossa ministra de louvor estava cantando, eu perguntei para o Simon, não conhecia ela, perguntei: quem que é essa moça? Ele disse: a menina do F-Hop. Eu senti uma densa presença de Deus nesse lugar, em todo dia. Mas para mim, nesse momento, eu senti o Senhor dizendo: preste atenção. Nós vamos entender o movimento profético que Deus está fazendo. Irmãos, você está percebendo que a mudança de clima, a mudança de ambiente nesse lugar, até no clima, Curitiba nunca teria um clima desse em agosto. Até alguns dias atrás, 0 graus. Não é, Farley? 0 graus. E de repente, virou o clima, 30 graus. Em pleno agosto, o sol da justiça está brilhando sobre nós, irmãos. E um pouquinho antes do meu turno, o Fábio chegou lá e ele disse assim: Márcio, ele entregou algumas impressões proféticas, mas ele disse uma coisa, ele disse: vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Quando a Giovana começou a cantar, faça o que o Senhor fez em Pentecostes, em Azusa, em Pensacola, em Toronto, porque teu é o poder. Eu sou a vinha, pode nos dar vinho novo. Irmãos, há um ambiente de Deus levando os filhos de volta para a casa do Pai, para tomar vinho novo à mesa do Pai. Filhos que não querem mais ficar com as sandálias desgastadas. Até o orgulho das sandálias desgastadas te mantém comendo a comida dos porcos. Irmãos, tem uma coisa que nós precisamos nos arrepender de ter orgulho de termos estrelas, celebridades. Mas nós precisamos nos arrepender de ter um orgulho, e às vezes esse orgulho se estende por tanto tempo e não nos faz voltar para tomar as vestes de Deus, que é o orgulho das nossas sandálias desgastadas. E às vezes nós nos orgulhamos nós somos humildes, nós somos pequenos, nossa comunidade é uma comunidade que preserva isso daqui, e o mundo clamando: ei, me vejam, que a sua luz brilhe para mim, mas mantenham o fogo da presença. Irmãos, talvez você não tenha percebido, mas na tua passagem ali tinha uma casa de madeira. Aquela casinha de madeira foi aonde Deus derramou um avivamento sobre esse lugar. Aonde você está aqui, não se engane, isso daqui não é nada diante daquilo que Deus entregou para a gente naquele lugar.
Nós não tínhamos finanças para fazer nada, e de repente Deus nos reúne, um grupo numa casa de madeira, e Ele começa a soprar, e a única coisa que nós dizíamos: Senhor, por favor, nós queremos ser fiéis a Ti, nós queremos esperar pela Tua presença, nós queremos fazer o que nós temos que fazer no nosso turno. Irmãos, esse lugar que você está aqui, quando nós não podíamos nos reunir, nós armávamos tenda. E quantos avivalistas vieram para cá de Toronto, do movimento de avivamento, quantos vieram para cá, e essa tenda ficava acontecendo reuniões muitas vezes por uma estação completa. Chovia, as pessoas ficavam com água até o joelho, e uma multidão de pessoas em uma tenda desse tamanho adorando, e os turnos ficavam aqui, um derramar do Espírito. Enquanto nós estávamos aqui, eu estava dizendo: Senhor, obrigado, porque eu ainda quero esperar mais do Senhor. Eu quero dizer que aquilo que tem sido dito nesse altar, que Deus está mudando uma estação para você, que Deus está te levando para queimar aonde você está, que Deus está mudando uma história, e isso vai ser um marco. Irmãos, essa realidade dessa Assembleia Solene vai ser um marco para o ministério individual, mas também para a Igreja de Cristo. Eu tenho uma esperança de que esse avivamento, um derramar do Espírito, possa pegar esses irmãos que estão voltando para a casa do Pai, para que eles possam juntos à mesa poder desfrutar do avivamento que só tem na casa do Pai, com as diferenças. Nós temos diferenças teológicas, escatológicas, até na maneira que fazemos o culto e na maneira que falamos. Mas tudo que eu olhei aqui hoje, eu disse: Senhor, eu aprecio meus irmãos, porque eu não quero ser Nazaré, que não reconheceu o filho da sua própria terra. Que quando Jesus foi para aquela cidade, ali diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres, ainda diz, ele apenas curou alguns enfermos, mas ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque eles não reconheceram. Eles disseram: não é esse o filho do carpinteiro, o irmão e o filho de Maria, o irmão de... E ele não foi reconhecido na sua própria cidade. Irmãos, tudo que nós queremos é dizer: Senhor, se o Senhor está vindo aqui, nós queremos dizer: Tu és bem-vindo para fazer o que o Senhor tem que fazer. Nós reconhecemos, porque quando a divisão entra no coração, quando qualquer tipo de inveja entra no coração, nós nos tornamos pessoas que não percebem a presença. E à mesa do Pai, como filhos que retornam, nós podemos dizer: Senhor, tem vinho novo para nós. Irmãos, Deus vai te conduzir para a tua cidade, para a tua igreja, e um fogo vai queimar lá. Um fogo vai queimar naquela cidade, no teu grupo, uma santa expectativa. Uma santa expectativa. E não tenha medo de voltar para a casa do Pai. Não tenha medo de retornar para comer da mesa dos manjares de Deus. A fartura na casa do Pai, aonde Ele tira as tuas sandálias esfarrapadas, aonde você não precisa mais lidar com qualquer questão pessoal, de comparação ou qualquer coisa, apenas desfrutar da presença do Pai e saber da jornada que Ele te conduziu. Todos nós temos uma história. É por isso que, se você passou pelo nosso hall, tem ali escrito: o nosso coração continua de madeira. Porque não importa onde Deus vai nos levar, e a mesa do Pai tem muita fartura, mas nosso coração continua de madeira. Talvez Deus colocou um marco na sua vida, só para você não esquecer da onde Ele te tirou.
Como o Fábio Coelho disse, muitas pessoas dizem: Deus tem pressa. Mas nós dizemos: faça tudo no seu tempo, Senhor, e nós esperaremos pelo teu agir. Quantos estão dispostos a esperar pelo agir do Senhor? Quantos estão dispostos a continuar enviando oração e esperar o incenso ser lançado sobre a terra com trovões, vozes, relâmpagos, terremotos? Quantos estão dispostos a continuar esperando no tempo e na estação do Senhor? Deus está construindo algo que nós não estamos vendo, e só há revelação quando você volta para a casa do Pai. Nós queremos entrar num tempo de oração agora, um tempo de oração onde nós queremos dizer: Senhor, existe um rasgar dos céus nesse lugar. Você pensa quanta preparação veio vindo até aqui, quanta glória está nesse lugar. E se você quer mais do Senhor, se você quer encontrar lugares mais profundos em Deus, daqui para frente, irmãos, nós vamos voar mais. Você está preparado para isso? Daqui para frente nós vamos derramar mais o nosso coração na presença do Senhor, porque esse dia vai ser um marco na nossa história. Vamos nos colocar em pé, vamos ter um tempo de oração, vamos agora entrar na presença de Deus com fogo no coração.